Então vamos lá. Controle a longo prazo da pressão arterial. Bom, pessoal, quando a gente pensa em um controle a longo prazo, a gente tem que pensar em um mecanismo que vai conseguir manter a sua atuação ocorrendo por mais tempo. Por quê? Porque quando nós pensamos nos baroreceptores, o que eu falei? Que os baroreceptores se adequam à pressão arterial a qual ele é submetido. Então, um paciente que tem uma alteração crônica da pressão arterial, uma alteração persistente, na medida que o tempo for passando, esse baroreceptor se adequa e deixa de agir, reduzindo a pressão arterial, né? Então, aumentos crônicos persistentes geram uma adequação do baroreceptor que deixa de agir reduzindo, né? O Guyton traz que, apesar de ter essa adequação, ainda assim, alguns baroreceptores continuam ativos, tá? Mas, via de regra, eles se adequam, tá? Beleza. Os quimiorreceptores, portanto, se a pressão arterial está elevada, subtende que o fluxo sanguíneo está ok, o oxigênio está ok, e eles não vão estar atuantes, né? Então, pessoal, a gente precisa de um mecanismo que não se adeque, que mesmo que a pressão arterial se mantenha alta cronicamente, persistentemente, esse mecanismo vai estar sempre ali atuando para ficar sempre reduzindo a pressão arterial. E o mecanismo principal que a gente tem para o controle a longo prazo da pressão arterial, para fazer esse controle persistente, né, é o sistema rins líquidos, né? É o nosso rim. O nosso rim, pessoal, ele é o maior regulador da pressão arterial a longo prazo, tá bom? Como que ele faz isso? Ele faz isso aumentando esse carinha aqui, ó, o famoso débito urinário. Então, vulgarmente dizendo, para vocês compreenderem, aumentei a pressão arterial? O que o rim fala? Aumentou a pressão arterial? Beleza. Qual que é a fórmula da pressão arterial? A pressão arterial não é igual ao débito cardíaco vezes a resistência periférica. Resistência periférica total. O que o rim fala? Ah, PA. Você aumentou? Deixa comigo que eu te resolvo, neném. Deixa comigo que eu te resolvo. O que ele faz de imediato, pessoal? Ele aumenta o débito urinário. Se você aumenta o débito urinário, isto é, se você aumenta a quantidade de líquido que está sendo perdido em forma de urina, o que ocorre com o volume sanguíneo? O volume sanguíneo reduz. Quando você tem aumento do débito urinário, você tem redução do volume sanguíneo. E o que nós falamos? O débito cardíaco ele não é diretamente proporcional ao volume sanguíneo, melhor dizendo, ele não é diretamente proporcional ao retorno venoso. Quando você aumenta o débito urinário, que reduz o volume sanguíneo, que consequentemente reduz o retorno venoso, o que vai ocorrer com o débito cardíaco? Diminuir. Então, pessoal, o aumento do débito urinário ocasionado pelo aumento da pressão arterial gera redução do volume sanguíneo, que por sua vez reduz o retorno venoso, que consequentemente gera uma redução do débito cardíaco. E reduzindo o débito cardíaco, você reduz, normaliza a sua pressão arterial. Certo? Então aqui eu trouxe essa relação para vocês, olha, que o aumento da PA gera aumento do débito cardíaco, que gera, o aumento da PA gera aumento do débito urinário, que por sua vez gera redução do débito cardíaco, que por sua vez gera redução da PA. Entenderam? Então é um mecanismo assim, ó. Esse gera esse, né? Esse gera o aumento desse. Esse gera a redução desse, que por sua vez esse gera a redução desse. Bacana? Olha que reação linda, né? Que nós descrevemos aqui. Coisa bonita. Fisiologistas natos nós somos, galera. Fisiologistas natos. Interpretadores de gráficos. Tentar desenhar aqui para esse treino não ficar avacalhado para vocês. E benção. Ajuda aí. Vamos lá. Pronto. Ah, não. Última tentativa, senão eu vou parar. Pronto.
Então, esse gera, vou colocar o maisinho, o aumento desse, ó. O aumento desse gera, né? Que gera a redução desse, que gera a redução desse. Beleza. Então, vamos lá. Só para vocês gravarem, ó. O aumento da PA gera o aumento do débito urinário, que por sua vez gera a redução do débito cardíaco, que por sua vez gera a redução da PA. Então vamos lá, repetir tudo de novo. O aumento da PA, né, vai gerar o aumento do débito urinário. O débito urinário, por sua vez, aumentado, reduz o débito cardíaco. O débito cardíaco reduzido reduz a pressão arterial anormalizando. Beleza? Aí essa imagem aqui, ó, evidencia isso para nós. Veja lá. Nesse indivíduo aqui, houve uma infusão de volume sanguíneo nele. Ó, período de infusão, tá vendo? Foi infundido o volume sanguíneo nele. A partir do momento que infundiu o volume sanguíneo nele, o que ocorreu com a pressão arterial? Subiu. Porque se você aumenta o volume sanguíneo, você aumenta o retorno venoso, aumenta o débito cardíaco, aumenta a PA. Beleza. Então, esse paciente teve um aumento súbito da PA promovido por conta de uma infusão de volume na sua circulação. Automaticamente, o que começa a ocorrer? Que eu falei para vocês, olha lá, o débito urinário, pessoal, aumenta, tá? E, consequentemente, pessoal, e concomitantemente, pessoal, o débito cardíaco também aumenta. Lembra? Aumento do volume sanguíneo, né? Na realidade, a relação aqui é aumento do volume sanguíneo, né? Vai aumentar o retorno venoso, que vai aumentar o débito cardíaco, e é o débito cardíaco aumentado que está gerando um aumento da pressão arterial, né? Então, beleza. Infundi, aumentei o débito cardíaco, consequentemente, aumentei minha pressão arterial. O que o rim fala? Aumentou a pressão arterial? Só espera que eu vou corrigir isso agora. Vou aumentar meu débito urinário. O rim vai lá e aumenta o débito urinário. Ao rim aumentar o débito urinário, o que começa a ocorrer? O débito cardíaco diminui, porque o volume sanguíneo diminui, retorno venoso diminui, débito cardíaco diminui. Ao débito cardíaco diminuir, o que acontece com a pressão arterial? A pressão arterial também diminui, pessoal. Entenderam? Então, é relação direta. O débito urinário aumentado promove redução do débito cardíaco e a redução do débito cardíaco promove a redução da pressão arterial. Beleza? E é isso que esse gráfico evidencia para nós. Fechou? E como vocês podem ver, o débito cardíaco vai se manter levemente, o débito urinário vai se manter levemente superior ao que era normalmente, né? A fim de manter a pressão arterial no nível basal, no nível normal, no nível fisiológico, tá bom? Mas o importante aqui é compreender isso, que a infusão gerou um aumento do débito cardíaco, que gerou um aumento da pressão arterial, que por sua vez gerou o aumento do débito urinário. O aumento do débito urinário gerou a redução do débito cardíaco, que por sua vez gerou a redução da pressão arterial. Fechou? E aqui, pessoal, é uma exemplificação gráfica desse funcionamento desse sistema rins líquidos. O que esse sistema vai dizer para nós? Que o débito de volume urinário ele vai ser proporcional ao aumento da pressão arterial. Quanto mais a pressão arterial aumentar, maior vai ser o débito urinário para tentar compensar esse aumento da pressão arterial e voltar a pressão arterial para o nível anterior, para o nível de repouso, né? Então, a pressão arterial aqui, ó, de 100 milímetros de mercúrio, você vai ter um débito urinário normal ali, de 1, né, que é o basal. A partir do momento que essa pressão aumenta ali para 120, olha, o débito urinário já dobra. Por quê? Porque ele quer dobrar para reduzir o débito cardíaco e reduzir a pressão arterial. Então, ao débito urinário dobrar, ele reduz o débito cardíaco e contribui para a regressão da pressão arterial para o nível anterior. Beleza? Então, por isso que o sistema rins líquidos é fundamental para o controle a longo prazo, né, da pressão arterial. Fechou? Beleza.
E aí, pessoal, esse outro gráfico aqui é baseado também no indivíduo que, além de aumento de volume, aumenta também a ingesta de sal, tá? Só um instante que eu vou tomar um gole d'água. É um indivíduo que também aumenta a ingesta de sal, tá? Como assim? Como assim esse indivíduo aumenta a ingesta de sal, aumenta a ingesta de líquido? Por quê? O rim, pessoal, ele não serve apenas para aumentar a excreção de água, né? A eliminação de água, de líquidos. Ele também aumenta a excreção, eliminação de sal, tá? Esses fenômenos são denominados de diurese por pressão e natriurese por pressão. Como assim, Enzo? No slide anterior, eu demonstrei para vocês a diurese por pressão, né? Aumento do débito urinário a partir do aumento da pressão. Agora, pessoal, um outro mecanismo que o rim também tem é a natriurese por pressão. Ele aumenta a excreção. O que é natriurese? É a excreção de sódio, Na+, tá? O que o rim faz? Quando ocorre aumento da pressão, o rim aumenta também, pessoal, a excreção de sódio. Ou melhor dizendo, ele diminui a reabsorção de sódio pelos túbulos convolutos, que a gente vai ver no problema 3, tá? Aos túbulos convolutos proximais, distais, e o rim ele realiza reabsorção de sódio nesses túbulos convolutos. Esses túbulos convolutos estão dentro do rim. Ao você diminuir a reabsorção vai para onde? Vai de volta para a nossa circulação, né? Se você reabsorve sódio, a água volta junto. E aí, o que o rim entende? Vou reabsorver menos para quê? Para que essa água fique lá no túbulo convoluto e seja eliminada pelo meu rim. Então, a natriurese por pressão é um outro mecanismo fundamental. Você mantém o sódio dentro do rim, diminui sua reabsorção pelo nosso sangue, né? Pela nossa circulação, e com isso, mais água vai ficar retida dentro do rim, mais água vai ser eliminada, maior vai ser a diminuição do volume sanguíneo, menor vai ser o retorno venoso, menor vai ser o débito cardíaco, e com isso você contribui para a redução da pressão arterial. Show de bola? Então, a natriurese por pressão também é fundamental. Diurese por pressão é o que nós explicamos aqui, né? Que é a eliminação de água. Natriurese é o aumento da eliminação por sódio. Fechou? E esses gráficos mostram isso aqui para nós. Ó. O indivíduo vai aumentando sua ingestão de água, né? Aumentando a ingestão de água. Quanto mais ele aumenta, mais aumenta a pressão arterial, né? Beleza? Ó, aqui, ó. Análise da regulação da pressão arterial pela equalização da curva de débito renal com a curva de ingestão de sal e água. O ponto de equilíbrio representa o nível na qual a pressão arterial será regulada, né? A pequena quantidade de sal e água perdida pelas vias não renais será ignorada. Essa é outra... Beleza. Então, pessoal, o que isso aqui está mostrando para nós? Ó? Aqui é ingestão ou débito, beleza? Para um indivíduo normal, a gente sempre pensa na pressão de 100 milímetros de mercúrio. Então, aqui é o ponto de equilíbrio, né? É o ponto no qual a ingesta está sendo equilibrada pelo débito, beleza? Porém, há indivíduos que são sensíveis ao sal e indivíduos que são insensíveis ao sal. E é aí que essa imagem entra para nós, né? Vocês vão anotando isso aí. O que são indivíduos insensíveis ao sal? São indivíduos que estão com a função renal preservada e a função hormonal preservada, porque os hormônios também influenciam sobre a função renal. Nós vamos mencionar isso. Já aquele indivíduo que é dito sensível ao sal, ou ele tem a função renal desregulada ou a função hormonal desregulada. E aí, pessoal, isso promove alteração na pressão arterial desse indivíduo. Então, vamos lá. Caso esse indivíduo ingira
uma quantidade de sal e água que aumente a sua pressão arterial, né? Isso significa que o quê? Que você ultrapassou o ponto de equilíbrio. Se você ultrapassou o ponto de equilíbrio, o que o rim fala? Opa, essa ingesta que você fez de sal e água aumentou minha pressão arterial. E eu não quero que isso ocorra. Então, automaticamente, o rim faz o quê? Diurese e natriurese por pressão. É isso que essa imagem está mostrando para nós, tá bom? Então, na medida em que a ingestão de sal e água promove elevação da pressão arterial, o rim converte isso, né? O rim conserta isso, aumentando o débito renal de sal e água, que é o que é evidenciado aqui, ó. Aumentos da pressão promovidos pela ingesta de sal e água geram aumentos concomitantes do débito renal para compensar e reduzir a pressão arterial. Tudo bem? E aí, ó, esse aqui é o caso que eu falei para vocês de duas maneiras pelas quais a pressão arterial pode ser elevada. Pelo deslocamento da curva de débito renal à direita, né? Ou pelo aumento da ingestão de sal e água. Como assim? Indivíduos que têm a função renal diminuída, a curva de débito renal, que é essa curva aqui, ó, ela é deslocada. Ó, essa aqui é a curva normal e essa aqui é a curva de pessoa com pressão elevada. Isso aqui, pessoal, é um forte indício de que essa pessoa está com a função renal disfuncional, tá? Por quê? Porque olha para você ver onde que está o ponto de equilíbrio. Está numa pressão de 160 milímetros de mercúrio. Então, essa pessoa está deixando a pressão dele normalmente num valor de 160 milímetros de mercúrio, que é uma pressão muito alta. E por que ele está fazendo isso? Porque a diurese e natriurese de pressão não estão funcionando adequadamente, tá? Então, o rim não está conseguindo controlar a pressão adequadamente desse paciente, não está conseguindo gerar a eliminação de água e sal adequadamente, né? Logo, a pressão desse paciente sobe para um nível no qual o rim vai começar a trabalhar, né? É aquela coisa. Ele agora, por ele estar disfuncional, ele passa a depender de pressões maiores para exercer o seu papel. Isso é um sinal que o rim está disfuncional. Entenderam? E aí ele passa a regular em níveis pressóricos maiores, o que gera uma série de problemas para a circulação. Tudo bem? E aí, esse aqui é um caso, ó, de um aumento da ingesta de sal e água, tá? Ó, o aumento da ingesta... Aqui era a ingesta que ele estava fazendo, né? Ele estava ingerindo meio de sal e água, e aí, ao ele ingerir meio, estava tudo certo. Ao ele passar a ingerir 4 de sal e água, o que vai causar com a pressão? Vai elevar. Olha lá onde que a pressão foi parar. Foi parar lá em 150 milímetros de mercúrio, porque ele aumentou muito a ingesta de sal e água. Automaticamente, o que ocorreu com a curva de débito renal? Também subiu. Se você subiu a sua ingesta para 4, bonitinho, eu também vou aumentar o meu débito para 4. Para quê? Para reduzir o volume sanguíneo, reduzindo o retorno venoso, reduzindo o débito cardíaco, reduzindo a minha pressão arterial de volta para o valor normal, que é o que o rim vai tentar fazer. Fechou? Show de bola, pessoal. E aí, um mecanismo importantíssimo que está relacionado ao sistema renal é o sistema renina-angiotensina, tá? Só um minutinho que eu vou dar um gole d'água aqui. Esse sistema, pessoal, o sistema renina-angiotensina, ele é um sistema também que faz parte da regulação de médio a longo prazo da pressão arterial. Tudo bem? Bom, como que esse sistema atua auxiliando na regulação da pressão arterial? São vários os mecanismos. Ó. Os mecanismos são esses aqui. Nós vamos chegar lá. Mas primeiro vamos entender o sistema inicialmente. Essa imagem aqui ela é linda, porque ela demonstra tudo o que está acontecendo. Olha lá. O que é o estímulo inicial? O estímulo inicial é a queda da pressão arterial, certo? Ao a pressão arterial cair, né, isso vai gerar um estímulo em dois locais.
ela vai gerar, ao a pressão cair, ela gera um estímulo no centro de controle cardiovascular, que nós já vimos isso, né? O centro vasomotor é ativado durante quedas da pressão arterial. Quem que é ativado? A área vasoconstritora e cardioaceleratória. Lembram? Por quê? Porque aumenta a atividade simpática nesse centro vasomotor. Tudo bem, então vamos lá? Queda da pressão arterial gera um estímulo no centro de controle cardiovascular, né, através do aumento da atividade simpática, que por sua vez vai gerar os efeitos na pressão arterial que nós já mencionamos, que são vasoconstrição, cardioaceleração. Beleza. Mas além disso, o aumento da atividade simpática, ela também causa um efeito direto nas chamadas células granulares da arteríola aferente. O rim, pessoal, ele tem esse formato aqui, ó. Eu vou desenhar, depois eu vou apagar, porque vai ficar muito não artístico. Ó. O rim tem esse formato aqui. O que é cada uma desses? Aqui é a arteríola aferente renal e aqui é a arteríola eferente renal. Esse carinha aqui é o glomérulo renal. Glomérulo renal, tá? E essa aqui é a chamada cápsula de Bowman, tá? Cápsula de Bowman. Se eu não me engano, escreve assim mesmo. Qual que é a função de cada um desses carinhas? Olha, a arteríola aferente, ela leva sangue para o glomérulo. Isso aqui tudo está dentro do rim, tá? Então, a arteríola aferente leva sangue para o rim, especificamente para o glomérulo renal. E a eferente tira sangue do rim e manda de volta para a circulação sistêmica. Aqui, na arteríola aferente, a gente tem a zona glomerulosa com as chamadas células granulares da zona glomerulosa da arteríola aferente. Então, na zona glomerulosa da arteríola aferente, há essas células granulares, que é como se elas estivessem aqui, ó. Você tem célulazinhas aqui que percebem essa alteração da pressão arterial para baixo, né? E que são estimuladas também pelo aumento da atividade simpática, tá? Ao essas células serem ativadas, pessoal, essas células granulares, que estão na arteríola aferente renal, o que ela faz? O que tem nessa célula granular que é tão importante? Dentro dessa célula granular tem uma molécula chamada prorenina, tá? Dentro dessa célula granular tem uma molécula chamada de prorenina. O que é isso? Essa molécula de prorenina é a renina inativa, beleza? A renina é uma enzima renal, tá? E aí, pessoal, quando essa célula granular ela é ativa na zona glomerulosa por conta de uma queda da pressão arterial e por conta do aumento da atividade simpática, essa célula granular ela vai clivar a prorenina e vai formar a renina, que já é a molécula ativa, né? E a renina é uma enzima. Quando ela se torna ativa, ela vai lá na circulação e converte uma proteínazinha, que é chamada de globulina hepática, tá? Também chamada de plasminogênio, de angiotensinogênio, beleza? Angiotensinogênio. E vai converter esse angiotensinogênio em angiotensina, beleza? E isso é fundamental para nós. Isso é fundamental. Por quê? Porque se você tem essa conversão, essa angiotensina, ela começa a exercer efeito vasoconstritor. Porque você está passando por uma hipotensão, não é isso? Então, olha lá. Você vai ter, inicialmente, a clivagem da prorenina em renina, né? Essa renina é uma enzima.
ela vai lá no plasma e vai transformar a proteína hepática, aqui está escrito, ó, angiotensinogênio, né, que é a proteína hepática, já que é uma proteína produzida pelo fígado, o fígado produz essa globulina, né, também chamada de angiotensinogênio, que também pode ser chamado de substrato de renina, são esses três nomes, globulina hepática, angiotensinogênio ou substrato de renina, é a mesma coisa. É uma proteína produzida pelo fígado e é enviada para a circulação, beleza. Quando essa renina se torna ativa, ela vai transformar esse angiotensinogênio em angiotensina 1, que é uma molécula vasoconstritora de poder fraco. Então, ela ainda não é interessante para nós, mas ela já causa uma leve vasoconstrição e auxilia inicialmente, mas muito levezinho, no processo de aumento da pressão arterial. Aí, pessoal, essa angiotensina no plasma, ela é convertida pela enzima ECA, né? O que é ECA? É enzima conversora de angiotensina. Então, a angiotensina 1 é convertida pela enzima ECA, né? Enzima conversora de angiotensina, em angiotensina 2. Agora sim! A angiotensina 2, ela é um importante vasoconstritor. Ela exerce esse efeito disseminado pela circulação de forma geral e ainda exerce um outro efeito sobre os rins, que esses fatores, concomitantemente sendo ativados, aumentam a preA e auxiliam nessa regulação após uma queda da pressão arterial. Beleza? E é importante salientar, pessoal, que essa enzima conversora de angiotensina, ela é produzida pelo endotélio dos vasos sanguíneos, tá? Mas ela é majoritariamente produzida pelo endotélio dos vasos sanguíneos pulmonares, tá? Então, se te perguntarem qual o principal local que vai ocorrer a formação de angiotensina 2, vai ser nos vasos sanguíneos pulmonares, porque é lá que nós iremos encontrar a maior concentração da enzima conversora de angiotensina, tá bom? E aí essa angiotensina 2, então, é enviada por toda a circulação pelo corpo, causando vasoconstrição, contribuindo para o aumento da pressão arterial, beleza? Além disso, pessoal, essa angiotensina ela tem outros efeitos, tá bom? Quais são esses efeitos dela? Então, ó, nós falamos o primeiro. Ela age nas arteríolas, promovendo vasoconstrição, que contribui para o aumento da pressão arterial. O que mais? Ela vai lá no centro de controle cardiovascular, no bulbo, e aumenta a resposta cardiovascular, ou seja, aumenta a frequência cardíaca, o que gera aumento da pressão arterial. Ela vai lá no hipotálamo, pessoal, e fala para o hipotálamo secretar uma outra molécula vasoconstritora, que é chamada de vasopressina, tá? Essa vasopressina, ela é vasoconstritora, mas ela também age no rim, aumentando a reabsorção renal de água. A vasopressina também pode ser chamada de hormônio antidiurético, tá? ADH. Então, a angiotensina 2 vai lá no hipotálamo e fala, secreta mais vasopressina. Esse hipotálamo, por sua vez, vai secretar a vasopressina, que, apesar de ser um importante vasoconstritor, a gente já falou isso em outras aulas, mas a vasopressina, a principal atuação dela é no rim, aumentando a reabsorção de água, tá? No túbulo convoluto. E aí, a vasopressina, também podendo ser chamada de ADH, aumentando a reabsorção de água, ela aumenta o retorno venoso e aumenta a pressão arterial. Aqui, ó, aumento do volume e mantém a osmolaridade, efeito final dela. Além disso, a angiotensina 2 promove o aumento da sede, né? Ela vai lá no centro da sede no hipotálamo e ativa ele para você aumentar a ingesta hídrica, aumentar o volume sanguíneo, aumentar o retorno venoso, aumentar o débito cardíaco, aumentar a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 vai lá na glândula suprarrenal e fala, glândula suprarrenal, preciso de ajuda, minha pressão arterial está baixa, eu estou aqui para aumentar essa pressão arterial, me ajuda aí, o que você pode fazer por mim? A glândula suprarrenal fala, o que eu posso fazer por você, minha amiga, é aumentar a secreção de aldosterona. Ó, a gente falou que a vasopressina, que também pode ser chamada de ADH, eu até vou corrigir esse nome aqui, pessoal, porque a vasopressina é a molécula que causa vasoconstrição. Mas a vasoconstrição da vasopressina, ela não é tão expressiva para nós, tá?
o que é mais expressivo para nós é o efeito do ADH, que é o hormônio antidiurético que advém da vasopressina, tá? Beleza. Então, o hipotálamo produz o ADH. Já a aldosterona é uma molécula produzida pela glândula suprarrenal. E a aldosterona, ela também tem uma atuação renal, tem uma ação renal, que é, ela aumenta a recaptação, a reabsorção de sódio, tá? Pelo rim. Ao você aumentar aqui, ó, aumenta a reabsorção de sódio. Ao você aumentar a reabsorção de sódio, concomitantemente, líquido vem junto, por conta da diferença de osmolaridade, né? O líquido ele vai para a região que está mais concentrada, então se vai sódio para uma região, essa região se torna mais concentrada e logo líquido passa junto, né? E aumentando a concentração de sódio no sangue, você traz mais líquido para dentro do sangue, aumenta o volume sanguíneo, aumenta o retorno venoso, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Beleza? E além disso, a angiotensina 2 tem um efeito direto sobre o túbulo convoluto proximal, aumentando a permeabilidade da membrana dele ao sódio, o que por sua vez amplifica a reabsorção de sódio, trazendo mais água, fazendo todo esse efeito que nós mencionamos, contribuindo também para o aumento da pressão arterial. Então, perceberam a quantidade de mecanismos que a angiotensina age, a angiotensina 2, tá? Que a angiotensina 2, vou até escrever o nome dela aqui, ó. Angiotensina 2. Beleza? Vocês perceberam a quantidade de efeitos que essa angiotensina 2 tem no plasma? Então, isso é fundamental para a nossa compreensão. Beleza, pessoal? Beleza. Então, se vocês não tiverem compreendido todo esse sistema aqui, eu vou pedir para vocês reassistirem a aula, porque isso aqui é fundamental. O principal efeito da angiotensina, se for para a gente falar, qual é? Efeito vasoconstritor arteriolar, que, sem dúvidas alguma, vai ser o maior contribuidor para o aumento da pressão arterial. Porém, ela exerce todo esse efeito aqui também que nós mencionamos, tá bom? Só uma coisa que nós não mencionamos, pessoal. A redução da pressão arterial, ela também exerce um efeito direto sobre o sistema rins líquidos, que a gente tinha mencionado anteriormente. Porque a redução da pressão arterial, enquanto que o aumento da pressão arterial, aumenta o débito renal, a redução da pressão arterial diminui o débito renal também. Então, olha só, a imagem traz isso aqui para nós, ó. A redução da pressão arterial diminuiu a taxa de filtração glomerular, né? O glomérulo é isso aqui. Se você diminuir a taxa de filtração glomerular, automaticamente você diminui o débito renal, né? O que, por sua vez, também diminui o fluxo de sódio, tá? Então, menos sódio vai sair para o glomérulo. E isso, por sua vez, ativa a mácula densa do túbulo convoluto distal, né? E isso nós vamos mencionar mais na aula de renal, mas o efeito disso é a secreção de substâncias que, por sua vez, agem também nas células. A produção de substâncias que também agirão nessas células granulares da zona glomerulosa, aumentando a conversão de pró-renina em renina, desencadeando todo esse processo que nós mencionamos aqui. Fechou? Então, esse é o sistema renina-angiotensina. Fechou? Se não entenderam, pessoal, volta, tá? É fundamental. Redução da PA, aumenta a conversão de pró-renina em renina. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 2 é um fraco vasoconstritor, por isso ela precisa ser convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, e aí a angiotensina 2 vai exercer os efeitos regulatórios sobre a pressão arterial que vão gerar, no final das contas, o aumento da pressão arterial. Através de quê? Através, principalmente, da vasoconstrição, que PA é igual a débito cardíaco vezes resistência periférica total.
Se você gera vasoconstrição, você aumenta a resistência periférica total. Se você aumenta a resistência periférica total, você aumenta a PA, tá bom? Então, principalmente vasoconstrição, mas além disso, ela aumenta a resposta cardiovascular, aumenta a secreção de ADH pelo hipotálamo, que aumenta a reabsorção de água e aumenta o volume, retorno venoso, débito cardíaco, pressão arterial, aumenta a sede, para também fazer aumento do volume sanguíneo, aumenta a secreção de aldosterona pela adrenal, também chamada de suprarrenal, né? A aldosterona, por sua vez, aumenta a reabsorção de sódio. O aumento da reabsorção de sódio aumenta a reabsorção de água, que por sua vez aumenta o volume sanguíneo, que também aumenta a pressão arterial. E ela age diretamente no túbulo convoluto proximal, aumentando a permeabilidade da membrana aos íons sódio, que por sua vez também atrai mais água, aumentando o volume, aumentando a pressão arterial. Fechou? Uma curiosidade interessante, pessoal, sobre a angiotensina 2 é que ao mesmo tempo que ela exerce esse efeito regulatório para aumentar a pressão arterial, ela também exerce um efeito preservatório da função renal, né? Ela preserva a função renal. Isso é um assunto um pouco mais aprofundado, não sei se é objetivo de estudo de vocês, mas mencionarei aqui porque é uma curiosidade interessante. Então, como assim ela exerce um efeito de proteção, né, sobre a função renal? Porque, pessoal, ao mesmo tempo que ela vai estar exercendo todos esses efeitos para aumentar a pressão arterial, ela tem uma atuação diferente sobre a vasoconstrição dessas duas arteriazinhas aqui, ó. A angiotensina 2, a vasoconstrição dela é generalizada, é arteriolar de todos os vasos sanguíneos do corpo, tá? Mas aqui no rim, ela funciona de uma forma diferente. A vasoconstrição dela é muito mais intensa na arteríola eferente do que na arteríola aferente. E isso é importante. Por quê? Isso vai preservar um débito renal suficiente para evitar uma lesão sobre esse rim. Olha que bacana. Você está querendo diminuir o débito renal, não tá? Ó, a gente mencionou que a redução da pressão arterial leva, de toda forma, a redução do débito urinário. Ok. Mas eu também não quero ficar sem urinar totalmente, porque se eu ficar sem urinar totalmente, isso gera lesão renal. Então, a angiotensina 2, ela percebe isso e fala, opa, se o meu corpo já reduz o débito renal automaticamente, se eu causar uma vasoconstrição acentuada da arteríola aferente, eu vou reduzir ainda mais a taxa de filtração e, consequentemente, eu vou reduzir ainda mais meu débito renal. E eu não quero reduzir tanto assim. Por isso, ela entende que o corpo já está reduzindo o débito renal e que, por isso, ela não precisa mexer na arteríola aferente, tá? Para quê? Para que a arteríola aferente continue mandando aquela quantidade de sangue que ela já está mandando aqui para o glomérulo, que vai ser menor do que o normal, né? Continue fazendo a filtração que ela está fazendo, tá? Porém, diminuída, para manter a função renal, tá? E evitar uma lesão renal. Ao mesmo tempo, ela gera uma vasoconstrição na arteríola aferente, porque ela fala assim, ó, o que eu quero é manter a filtração para evitar uma lesão renal, mas eu não quero que ocorra uma reabsorção, né? Eu quero diminuir essa reabsorção, né? Para quê? Para que eu continue tendo um certo grau de filtração adequado, beleza? Então, pessoal, isso é muito importante, porque a angiotensina 2, ela tem esses dois papéis. Ela tem o papel de aumentar a pressão arterial, mas ela tem o papel também de preservar a função renal. Ela preserva a função renal de que forma? Ela age principalmente na arteríola eferente, tá? Age principalmente na arteríola eferente. Tudo bem? Tudo bem, então. Age na arteríola eferente, causando a vasoconstrição, tá? Então, ela causa menos vasoconstrição na arteríola aferente do que na eferente, porque ela quer manter uma taxa de filtração mínima para manter a atividade renal adequada, tá bom? Beleza, pessoal. Eu vou pausar essa aula aqui, tá? Porque nós temos essa integração aqui do controle da pressão arterial, que é muito interessante para nós. Deixa eu ver quanto tempo de aula que nós já temos.
Ah, não, 39 minutos, dá pra gente matar isso aqui. Vamos lá. Então, pessoal, agora nós podemos passar para a integração de todos os mecanismos que nós falamos. É claro, gente, que aqui há vários outros mecanismos que nós poderíamos citar, tá? Mas aí já seria curiosidade. Não é tanto assim o foco de estudo de vocês. Como, por exemplo, há mecanismos de receptores de baixa pressão, que também atuam, né? Que estão presentes nos átrios e nas artérias pulmonares. Esses receptores de baixa pressão, eles estão em contato com baixas pressões, pois está no átrio direito, né? E artéria pulmonar, que são componentes do sistema circulatório que atuam sobre baixas pressões, né? Então, pequenas alterações já são suficientes para ativar esses receptores, né? O que, por sua vez, vai gerar uma resposta para corrigir essa alteração da pressão arterial. O peptídeo natriurético atrial é um outro componente também do sistema de controle da pressão arterial, né? O que é esse peptídeo? Quando você tem um estiramento do seu átrio, principalmente do átrio esquerdo, você tem a liberação desse peptídeo. Esse peptídeo, por sua vez, vai diminuir, ele é uma proteína que vai lá no hipotálamo e diminui a secreção do hormônio antidiurético, que eu falei para vocês. E isso, por sua vez, vai reduzir a recaptação de água, né, pelos rins para a circulação, reduzindo o volume sanguíneo, reduzindo o retorno venoso e reduzindo, por sua vez, a força com que o coração tem que contrair, diminuindo esse estiramento atrial que ocorreu, entendeu? Então, o peptídeo natriurético atrial serve para redução da pressão arterial quando a pressão arterial está alta. Beleza. E há também um outro mecanismo chamado de resposta isquêmica do sistema nervoso central, que é assim, o Guyton traz como se ele fosse a última cartada do sistema nervoso central frente a uma redução brusca da pressão arterial. A redução brusca da pressão arterial vai diminuir muito o fluxo sanguíneo para o sistema nervoso central. Isso é percebido pela região do tronco encefálico, que, a partir disso, gera uma resposta reflexa. Se eu estou tendo um fluxo diminuído por uma baixa pressão arterial, eu estou isquemiando, está me faltando nutriente, está me faltando oxigênio. Então, eu vou ter que gerar uma resposta aqui para aumentar a pressão arterial, aumentar o fluxo sanguíneo e eu tentar aumentar a oferta de oxigênio. E é aí que entra a resposta isquêmica do sistema nervoso central. Ele começou a isquemiar, ele manda uma resposta simpática extremamente intensa, que muitas vezes pode gerar uma ampliação da pressão arterial para valores de até 250 milímetros de mercúrio, sabe? É uma resposta simpática, é a resposta simpática mais forte que tem. É a resposta isquêmica do sistema nervoso central. Ao sistema nervoso central isquemiar, por conta de uma baixa pressão que gerou um baixo fluxo e uma baixa oferta de oxigênio, ele superativa o sistema nervoso simpático para causar vasoconstrição, cardioaceleração, para aumentar o fluxo sanguíneo e o débito cardíaco, aumentar a pressão arterial e tentar melhorar a oferta de oxigênio ao encéfalo, tá? Dentre algumas outras, né? Alguns outros mecanismos, tá bom? Mas aqui nós passamos pelos principais, pelos fundamentais. E agora nós iremos revisá-los. Vamos lá. Deixa eu só dar um gole d'água aqui. Beleza, galera. Então, pessoal, o que é a integração desse controle da pressão arterial? Esse gráfico nada mais é do que um resumo de tudo aquilo que a gente já discutiu, tá? Ele está muito bem esquematizado e ele traz o seguinte: os mecanismos que irão funcionar em questão de segundos, tá? Caneta aqui está falhando, perdão, galera. Então, mecanismos que irão funcionar em questão de segundos, que são os mecanismos de controle rápido da pressão arterial, né? Os mecanismos que irão agir em torno de minutos, tá? Que é o controle médio da pressão arterial, né? Após vários minutos. E os mecanismos que irão atuar após horas e dias para controle da pressão arterial, tá bom? Como assim?
Você teve uma redução da pressão arterial, os mecanismos que estão nesse trecho aqui, ó, funcionam em segundos tentando resolver o problema da pressão arterial. Não deram conta? Os mecanismos que funcionam no tempo de minutos entram na jogada para tentar corrigir o quadro de alteração da pressão arterial. E se esses mecanismos ainda assim não derem conta, quem entra na jogada são os mecanismos que atuam após horas ou dias passados, tá bom? Olá. Aí o gráfico traz para nós cada um dos mecanismos que nós já mencionamos, né? E eu ainda trouxe uma legenda aqui para vocês. Ó, tudo que tiver de amarelo é controle de segundos a minutos. Tudo que tiver de verde, controle após vários minutos. E tudo que tiver de azul é o controle a longo prazo. Porque o Guyton traz essa imagem aqui, mas ele não traz essa legendinha. Essa legendinha eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, a resposta isquêmica do sistema nervoso central, que foi a curiosidade que eu trouxe aqui para vocês, é um mecanismo de controle da pressão arterial a curto prazo, segundos. A pressão arterial baixou demais, gerou isquemia por conta de um baixo fluxo sanguíneo para o cérebro, ó, resposta intensa, ó o tamanho do feedback que essa resposta isquêmica gera. É o que eu falei para vocês. É a resposta mais intensa que se tem de feedback é a da resposta isquêmica do sistema nervoso central, né? Em segundos, né? Beleza. Além disso, qual outro mecanismo que nós temos em questão de segundos? Os barorreceptores. Olha os barorreceptores aqui, né? Caramba, essa caneta tá falhando muito, galera. Pera aí que... Ó, os barorreceptores. Olha os barorreceptores aí, né? Que nós já explicamos a atuação. A pressão aumentou demais. O que os barorreceptores fazem? Tentam corrigir esse aumento da pressão arterial. E os quimiorreceptores também exercerão sua atuação em questão de segundos, tá? Então, esses três sistemas aqui atuarão em questão de segundos, tentando corrigir a alteração da pressão arterial, tá? Ok. Se esses sistemas não corrigirem a alteração da pressão arterial, aí outros mecanismos entram na jogada. Quais são? Um outro mecanismo que entra na jogada é esse aqui, chamado de relaxamento por estresse, tá? Como assim, pessoal? O músculo liso, nós já mencionamos isso na aula de músculo liso, ele tem um mecanismo chamado de relaxamento por estresse. Como que esse mecanismo age? Quando o músculo liso ele é estirado, inicialmente ele fica tensionado, né? Mas depois ele relaxa. E isso ocorre nos vasos sanguíneos. Ao ocorrer um aumento súbito da pressão arterial, o músculo liso se contrai, contribuindo para um aumento ainda maior da pressão arterial. Porém, com o passar do tempo, esse músculo liso se relaxa e isso contribui para uma redução da pressão arterial. Beleza? Além disso, um outro mecanismo é o chamado deslocamento de líquidos. Ó, pra você ver. Ele começa aqui em minutos, mas ele também invade o período de horas, tá? Ele também invade o período de horas, mas ele começa aqui em minutos. Então, a gente classifica que ele é um mecanismo de controle após vários minutos. Beleza. Como que é esse deslocamento de líquidos? Quando ocorre o aumento da pressão arterial, o corpo aumenta a porosidade capilar, favorecendo a saída de líquido do capilar pro espaço intersticial, né? Pro espaço extracelular, e com isso você reduz a quantidade de líquido na circulação, reduz o retorno venoso, reduz o débito cardíaco, reduz a PA. Beleza? Beleza? E também em situações que você está tendo quedas abruptas da pressão arterial, há um outro tipo de deslocamento de líquido que pode ocorrer, né? Que é o deslocamento de líquido desse espaço intersticial para a circulação, para favorecer o aumento do retorno venoso também. Mas o foco do Guyton não é esse, tá? O foco do Guyton é o aumento da pressão arterial causando o aumento do extravasamento de líquido para o espaço intersticial, o que, por sua vez, reduz a pressão arterial, tá bom?
o pontilhado aqui, né, que é a vasoconstrição por renina-angiotensina. Essa vasoconstrição pelo sistema renina-angiotensina, né, que chega até a angiotensina 2, ela vai ser causada na arteríola, metateríola, esfíncter pericapilar. Mas o capilar, pessoal, não é atingido. E aí, o que vai ocorrer aqui? Esse é um sistema, quando que o sistema renina-angiotensina é ativado? Quando se tem queda da pressão arterial. Olha lá, queda da pressão arterial ativa o sistema renina-angiotensina. Então, pessoal, se tudo antes do capilar está vasoconstrito, né, está contraído, no capilar a pressão vai estar reduzida. Porque se tudo antes do capilar está com a resistência periférica aumentada, menos sangue vai estar passando para o capilar. Se menos sangue está passando para o capilar, menor é a pressão capilar. E isso favorece o quê? Isso favorece a reabsorção de líquidos, que foi o que eu falei para vocês também, né? Só que isso a gente entende aqui, no capilar, né? Então, retomando, a vasoconstrição gerada pela angiotensina 2 vai favorecer que no interior do capilar ocorra um menor fluxo sanguíneo, automaticamente ocorra uma menor pressão arterial. Se você tem uma menor pressão arterial, você tem uma menor pressão hidrostática no interior do capilar e isso favorece a reabsorção de líquido pelo capilar. Se o capilar está reabsorvendo mais do que filtrando, do que mandando para o espaço intersticial, né? Se ele está reabsorvendo mais para o interior dele, mais sangue está voltando para dentro da circulação. E é isso que você quer, porque o sistema renina-angiotensina ele é ativado em redução da PA. Se você aumenta a quantidade de sangue que volta para o capilar, você aumenta o retorno venoso, aumenta o débito cardíaco a partir do mecanismo de Frank-Starling. Aumentando o débito cardíaco, você aumenta a pressão arterial, que é o que você quer. Perceba, pessoal, que aqui a gente está mesclando mecanismos que controlam o aumento da pressão arterial com redução da pressão arterial, né? A resposta isquêmica é um mecanismo que atua na redução da pressão arterial. O barorreceptor, principalmente no aumento. O quimiorreceptor, na redução. O relaxamento por estresse, no aumento da pressão arterial. O maior retorno venoso a partir da reabsorção capilar, na redução da pressão arterial. O deslocamento de líquido para o espaço intersticial ocorre quando? No aumento da pressão arterial. Então, perceberam que cada um dos mecanismos ocorre em um momento, principalmente, né? E isso é importante. E aí, pessoal, agora sim, se esses mecanismos não derem conta de resolver a alteração da pressão arterial, entram os mecanismos de controle a longo prazo que nós acabamos de tratar, que é o controle renal de volume sanguíneo, que é o que nós mencionamos, o sistema rins líquidos, né? Ele vai entrar na jogada, pois se ele precisou entrar na jogada é porque esse paciente está com a pressão arterial elevada persistente, né? Então o rim fala, opa, eu não vou deixar isso acontecer porque uma pressão arterial elevada lesa o meu glomérulo e eu não quero lesar o meu glomérulo, então eu vou aumentar o débito renal para diminuir essa pressão arterial. Então, o rim entra na jogada aqui, tá? E o sistema de aldosterona, que também é classificado um controle a longo prazo. Por quê? Porque a aldosterona, ela começa a ser produzida pela adrenal depois de horas de um aumento súbito. A aldosterona já é na redução da pressão arterial, né? Então, a aldosterona, ela começa a ser produzida pela adrenal após uma redução súbita da pressão arterial, mas isso ocorre depois de horas dessa redução da pressão arterial. Veja, após 4 horas de redução da pressão arterial, é que a aldosterona começa a ser produzida. Então, depois de um longo tempo que ela vai começar a ser excretada e, consequentemente, ela passa a ser classificada no controle a longo prazo. O que a aldosterona faz? A aldosterona aumenta a reabsorção de sódio, aumentando o volume plasmático, que, por sua vez, aumenta a pressão arterial. Tá bom? Então, aqui, pessoal, observe mais uma vez, o controle renal do volume sanguíneo, ele ocorre após quando? Após aumento da pressão arterial, principalmente. E a aldosterona? Após a redução da pressão arterial. Porque o sistema de renina-angiotensina está intimamente ligado com a aldosterona. Tanto que alguns autores trazem que é sistema renina,
angiotensina, aldosterona. Só que a renina, angiotensina, ela age aqui, ó, em minutos, né? Após vários minutos. Já a aldosterona não, ela é um mecanismo mais demorado, então é um mecanismo de controle a longo prazo, tá? E aí é isso. Essa imagem ainda traz uma curiosidade aqui para vocês muito interessante, que é isso aqui, ó. Esse infinito e duas exclamações. Aqui tem um infinito também, aqui tem um infinito. Por quê? Vocês acham mesmo que todos esses mecanismos aqui ficam funcionando infinitamente? A maioria sim. Só alguns que não. Mas aqui, pessoal, esse infinito com exclamação é o que nos chama a atenção principalmente. Por quê? Porque o Guyton traz que o controle renal do volume sanguíneo faz um feedback infinito. Então ele vai ficar o tempo inteiro regulando essa pressão arterial. Quando ele excreta água demais e reduz muito a pressão arterial, ele para de se tornar ativo e com isso a pressão volta a subir. Aí ele volta a excretar a mesma quantidade de água. Então ele vai ficar regulando essa pressão arterial indefinidamente. Por isso que o gráfico traz esse infinito aqui. Porque o rim faz um feedback infinito para a regulação da pressão arterial. Ele vai ficar o tempo inteiro agindo na regulação da pressão arterial, visando reduzir essa pressão arterial para evitar uma lesão glomerular, né? E por isso que ele é dito um mecanismo de controle a longo prazo. Fechou? Então assim nós fechamos os mecanismos de controle da pressão arterial. Ufa! Maravilha! Conseguimos pela graça de Deus. Agora eu vou encerrar essa aula e nós vamos dar introdução a uma outra discussão muito importante também, tá bom? Só um instantinho que nós já retornamos.